O tema do vídeo de hoje é uma doença que pode tirar sua vida e sua autonomia corporal. Ela provoca espasmos capazes de rasgar músculos, quebrar ossos e fechar a traqueia, causando sufocamento. Essa doença não tem cura, apenas prevenção e tratamento dos sintomas são eficazes. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora do tétano. Talvez seja útil começar com uma descrição do que exatamente é o tétano. É causado pela bactéria Clostridium tetani. Os esporos dessa bactéria ficam dormentes em qualquer material biológico por anos. Ela é encontrada no solo, folhas em decomposição, esterco e até na saliva. O tétano é frequentemente associado a metais enferrujados, pois essa é uma forma comum da bactéria entrar no corpo de uma pessoa. A bactéria pode se acumular em metais enferrujados e entrar através da pele lesionada. É aqui que ela começa a germinar na corrente sanguínea. Isso geralmente ocorre ao pisar em prego enferrujado ou cortar-se em metal enferrujado e irregular. Mas cavar na terra com as mãos, sem usar luvas adequadas ou até mesmo um simples farpa, já é suficiente para permitir que a bactéria entre no corpo. Enquanto cresce e se espalha pelo sangue, a bactéria libera a toxina tetanospasmina. Isso se liga e é absorvido pelos receptores neurais da pessoa. Essa toxina bloqueia a liberação de compostos no sistema nervoso que impedem o excesso de atividade muscular e dificultam o relaxamento dos músculos. Isso significa que as toxinas do tétano causarão espasmos incontroláveis ou paralisia no paciente. Os sintomas do tétano costumam surgir entre 4 e 20 dias após a infecção, geralmente por volta de 10 dias. Os sintomas iniciais serão rigidez na mandíbula e no pescoço, depois haverá dificuldade para engolir e respirar, e frequentemente febre, enquanto o corpo tenta combater a infecção. Eventualmente, a infecção chegará a um ponto em que a mandíbula ficará travada, não conseguindo mais abrir. Isso é o que chamamos de trismo. A boca do paciente pode até assumir um sorriso rictus, travada em um sorriso perturbador. Mas o sintoma mais perturbador é, sem dúvida, o opistótono. É uma contração descontrolada dos músculos das costas e pescoço do paciente. As costas do paciente se curvam até ele ficar arqueado, apoiado apenas na cabeça e nos pés como uma ponte. Eventualmente, o fechamento da traqueia ou danos aos nervos que permitem a respiração resultarão em morte, o que acontecerá em 1 a cada 4 pacientes. Estima-se que até 290 mil pessoas morram de tétano a cada ano, mas mesmo aqueles que sobrevivem ficarão permanentemente afetados. Depois de tratar a infecção, o paciente pode precisar de cuidados prolongados e fisioterapia para recuperar músculos danificados ou atrofiados. Danos aos nervos da laringe podem alterar a voz de uma pessoa e os espasmos severos podem até causar danos aos rins. Há certa desinformação e confusão sobre a bactéria do tétano. Alguns afirmam que, por ser limitada pelo oxigênio, a bactéria se tornaria ineficaz no sangue ou em cortes superficiais, mas é importante lembrar que os esporos que entram na corrente sanguínea são incrivelmente resistentes. Eles podem sobreviver anos em ambientes oxigenados e resistir a alguns desinfetantes. Esses esporos, ao entrarem no corpo e germinarem, causam a infecção por tétano, não as bactérias vivas. Não há cura para o tétano atualmente. O tratamento controla sintomas e complicações, preferencialmente em hospital. Relaxantes musculares e sedativos aliviam contrações e espasmos. Tecidos danificados e resíduos contaminados no corte podem precisar ser removidos. Vacinas são fornecidas para algumas crianças junto com doses de reforço, mas é importante lembrar que a bactéria não pode ser eliminada do nosso ambiente. Uma das primeiras descrições registradas do tétano vem do pai da medicina, Hipócrates. Seus escritos sobre feridas na cabeça listam os sintomas da doença. Hipócrates atendeu seu primeiro paciente de tétano em um navio
após ferimento em uma âncora enferrujada. Hipócrates sugeriu repouso e beber vinho, enquanto estava envolto em roupas embebidas em óleo. Você pode se surpreender ao saber que esse tratamento foi ineficaz. Durante um período, médicos achavam que doenças vinham de desequilíbrios dos fluidos corporais e acreditavam que o tétano era causado por ar frio ou úmido. No século XVI, o cirurgião Ambrósio Paré notou que o trismo, ou tétano, era comum após ferimentos perfurantes, principalmente em mãos e pés. Assim, sua solução era garantir a limpeza de ferimentos nas mãos e pés e, se preciso, amputar, evitando que o causador do trismo se espalhasse. Uma famosa representação do tétano é uma pintura de Sir Charles Bell. Bell atuou como médico nas guerras napoleônicas e fez diversos esboços nesse período. Em um de seus esboços, chamado Tétano após ferimentos por tiro, ele buscou trazer à tona as consequências e lesões causadas pela guerra. O tétano era relativamente comum nas guerras napoleônicas, afetando cerca de 1 em cada 30 ferimentos de batalha. Quando surgia, era quase uma sentença de morte, pois o tétano causava cerca de 10% das mortes após as batalhas. Nesse ponto, o tétano não era realmente compreendido. Alguns médicos achavam que era causado por odores fétidos do solo, outros acreditavam que vinha da carne apodrecida no campo de batalha, liberando um vapor mortal. A amputação era vista como a única forma de evitar infecções por tétano ou trismo por britânicos e franceses nessas guerras. O avanço ocorreu em 1884, graças a um estudante de medicina de 22 anos, chamado Arthur Nicolai. Nicolai realizou experimentos onde injetou amostras de solo em camundongos e reproduziu os sintomas do tétano. Isso provou que a causa do tétano era do solo. Assim, ele isolou e identificou a bactéria em forma de bastonete responsável pelo tétano. Depois dessa descoberta, as pesquisas sobre tétano logo levariam a grandes avanços. Em 1890, o fisiologista alemão Emil von Behring e o bacteriologista japonês Shibasaburo escreveram um artigo conjunto detalhando como desenvolveram uma teoria do soro para tratar o tétano. Eles conseguiram provar que a própria bactéria não causava a doença e que as toxinas são a causa real. Eles criaram o primeiro soro antitetânico usando sangue de cavalo para produzir anticorpos que neutralizavam a toxina. Agora, você provavelmente esperaria que durante a Primeira Guerra Mundial houvesse altas taxas de tétano. Feridas irregulares de estilhaços e trincheiras lamacentas deveriam ter causado muitas vítimas de tétano. Dos 2 milhões de soldados britânicos feridos, menos de 2.400 tiveram tétano. As baixas taxas se deveram ao uso generalizado do soro antitetânico administrado aos pacientes com feridas contaminadas com lama e sujeira. Essa medida preventiva salvou muitas vidas e reduziu os casos de infecção. Apesar das limitações desse soro, se aplicado logo após o ferimento, o tétano provavelmente não ocorreria. Mas se administrado tarde, o soro teria pouco efeito. O soro era oferecido só como proteção temporária contra tétano, não como imunidade prolongada. Poucos anos após a Primeira Guerra Mundial, surgiu uma vacina contra o tétano que proporcionava proteção prolongada. Em 1924, o veterinário e biólogo francês Gaston Roman criou um método para tornar a toxina do tétano inofensiva, mantendo sua capacidade de induzir resposta imunológica. Ele fez isso tratando a toxina com formaldeído, criando o que é chamado de toxoide, uma toxina desintoxicada. Essa seria a primeira vacina viável contra o tétano, e o método dele serve de base para as vacinas contra o tétano até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, a vacina quase eliminou o tétano entre soldados britânicos e aliados. Agora passou a ser uma infecção rara que podia ser tratada, não sendo mais uma sentença de morte para soldados feridos.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os governos começaram a focar na vacinação de toda a da população civil. Nas décadas de 1940 e 1950, países desenvolvidos passaram a aplicar vacinas contra o tétano com reforço a cada 10 anos. Na década de 1960, a vacinação já era padrão em vários países, e por isso, a doença foi quase eliminada em muitos locais. Por exemplo, no ano de 2019, houve apenas 4 casos relatados de tétano na Grã-Bretanha. Mas, para muitos em países em desenvolvimento, no entanto, a ameaça do tétano continua sendo uma ameaça real. Onde há acesso limitado a vacinas e falta de acesso ao soro de tratamento, em caso de ferimentos, o tétano ainda tira muitas vidas. Até 290 mil pessoas por ano ainda morrem da doença. Isso ocorre principalmente na África subsaariana e no sul e sudeste asiático. Um tipo notável e trágico de tétano é o tétano neonatal. Essa forma da doença atinge recém-nascidos, geralmente nas primeiras semanas. Geralmente, ocorre quando o cordão umbilical é cortado com instrumentos não esterilizados ou tratado com substâncias contaminadas com esporos do tétano. Após entrar no corpo, os esporos agem normalmente. Em recém-nascidos, os primeiros sinais são incapacidade de se alimentar, irritabilidade e rigidez. Isso progride rápido para espasmos musculares graves, arqueamento corporal e dificuldade para respirar. Sem tratamento, a taxa de mortalidade é incrivelmente alta, acima de 90%. Nessas regiões, o tétano neonatal ainda é um grande problema. Em 2018, estima-se que 25 mil recém-nascidos morreram de tétano neonatal. Embora as taxas estejam caindo, ainda tira vidas demais, sendo totalmente evitável. Programas de vacinação estão sendo implementados por organizações como a Organização Mundial da Saúde, e para gestantes, a vacina também oferece proteção para o bebê, proporcionando uma resistência passiva ao tétano e reduzindo o risco de infecção. Até 2023, apenas 11 países não haviam eliminado o tétano neonatal com esforços em andamento. O tétano, por enquanto, continua sendo uma doença realmente perturbadora. O horror está em um simples corte, levando a uma paralisia e espasmos aterrorizantes que tiram toda a autonomia de uma pessoa.